Boa tarde, eu sou o Periquito, eu sou cruspiano e esse vídeo tem a intenção de esclarecer, fazer com que as pessoas entendam como se deu o processo real de reabertura da vivência, de conquista da vivência. Não foi exatamente uma conquista de uma chapa. Eu ouvi uma história de que uma chapa diz que é uma conquista desse grupo e a intenção desse vídeo é só não desmerecer ninguém, não criar treta com ninguém, mas explicar que não foi isso que aconteceu. Foi um processo longo de ocupação, sobretudo aqui dos moradores do CRUSP, assim. Então a intenção do vídeo é entender como que aconteceu o processo de reconquista da vivência. A questão da vivência a gente pode retomar no ano de 2007, que a vivência ainda pertencia ao DCE. No entanto, integrantes da chapa de 2007 fizeram um acordo com a reitoria para fechar para reforma. Apesar desse acordo afirmar que era só para reforma, a reitoria rompe com o combinado e aos poucos vai fechando indefinidamente a vivência. Por volta de 2009 tem a primeira ocupação, estudantes ocupam lá para manter o espaço vivo e utilizado. Depois disso teve uma outra ocupação, na qual inclusive a reitoria mandou para reprimir já com a polícia no campus a própria PM, né? E a PM teve até um episódio que puxou uma arma para um dos estudantes que estavam lá, que inclusive era negro. Após isso, faz uns 3, 4 anos, a gente já tem diversas gestões da Morcrusp e já vem negociando com a SAS para conseguir fazer a reforma dos blocos e também conseguir internet. E isso se agravou há pouco mais de 2 anos atrás, em que pegou fogo num dos apartamentos devido à instalação elétrica e foi requisitado um laudo de perícia da Polícia Civil. No entanto, esse laudo nunca foi publicizado. Os moradores pressionaram muito politicamente para publicizar esse ato, no entanto, não houve resposta por parte da universidade, o que gerou em mais movimento, em mais atos para publicizar isso e lutar por reformas e por internet. Aí a gente chega em 2018, que teve uma greve grande cuja pauta era permanência, que foi pautada principalmente por alguns coletivos e também principalmente por moradores do CRUSP, logo depois da questão das cotas, né? E a gente tem uma greve ano passado, que envolve estudantes fazendo assembleias no curso, greve, piquete, e também envolve a participação da ocupação da creche oeste. E depois das assembleias foi formulado um grupo de diversas entidades que iam fazer reuniões de negociação com a reitoria, no caso com o pró-reitor Baracá. Essas reuniões aconteceram com integrantes da Morcrusp, da OCA, do DCE e de outros movimentos, e foi já desde então colocada a questão das reformas, da internet e da devolução da vivência. Essas reuniões continuaram acontecendo durante o ano, mesmo com o término da greve, e essa conquista é fruto, portanto, não de uma gestão ou outra, mas sim de todo o processo histórico do movimento estudantil, que envolve estudantes participando de assembleias, greves, piquetes e ocupações. Eles são os responsáveis por essa conquista. Bom, foi um processo muito longo, assim, muitos anos para retomar a vivência dos burocratas, né? E tem algumas coisas que me ferem pessoalmente, assim, sabe? Por mais que eu não queira treta com ninguém, mas umas coisas me ferem pessoalmente. Aqui tá escrito que essa é a gestão que recuperou esse espaço. Mano, eu tava na última ocupação com vários amigos, Fernando, Luquinhas, vários amigos. Eu vi até filhote de cachorro nascer aqui, porque um dos cachorros teve até cria aqui, de tanto tempo que a gente ficou aqui. Mano, eu quero perguntar um negócio aí, vocês podem responder no vídeo mesmo, assim, uma pergunta sincera. Quem dessa gestão tava nessa ocupação? Que eu não lembro de nenhum, mano. Eu quero que vocês escrevam aí, linkam, façam o que for, mano. Porque isso é uma injustiça danada, tá ligado? E se vocês mentem assim na campanha, aí é feio, entendeu? Fica feio pra vocês, mano. Porque a gente é do CRUSP aqui, entendeu? É o nosso quintal aqui. Fica feio isso, entendeu? Isso fica feio de verdade. Então, a minha pergunta é, quem dessa gestão tava nessa última ocupação aqui que teve? Quando eu cheguei aqui com os meninos, aí eu fiquei lá naquele quartinho lá. Vim com a cachorra, a Sparta, que eu queria aqui. Aqui nesse espaço, né, a partir daí, 2016 para 2017, a gente fez a ceia de Natal do CRUSP e a ceia de Natal e a ceia de Ano Novo do CRUSP. E aí depois a gestão que estava lá naquela época, que a gente pegou as pessoas que estavam ocupando a vivência, sugeriu
para que tivesse, enfim, a calorada unificada no espaço da vivência, no espaço dos estudantes. E foi depois de muitos anos que a gente teve uma calorada unificada no espaço que era propriamente dos estudantes. E foi assim, arrebentou, foi sensacional. Eu lembro também que teve aquele festival Porque a USP Não Tem Cotas, também foi aqui na frente, que veio o Kylie J, né? Sim. Então, mas assim, a partir dessa constante ocupação dos estudantes, é que a reitoria botou olho de novo no espaço, e aí, a partir daí, teve uma reunião lá no Ministério Público, entendeu? Que houve uma negociação. Foi entregue, em 2017, um documento coletivo dos projetos que seriam para ocupar a vivência de modo coletivo. Então, aí, né, tem um marco, pois a gente desocupou de maneira pacífica, em troca do recebimento da reitoria desse projeto de ocupação da vivência pelos estudantes. E foi muito legal que a gente foi elaborar o projeto, pediu ajuda para alguém, ninguém muito queria se meter. As únicas pessoas que fizeram foi quem estava ocupando e pediu para assinar, pediu para Amor Cruz para assinar e pediu para o DCE. O DCE depois de um tempo assinou também e a gente entregou, afirmou o acordo em justiça e a reitoria tinha que ler, avaliar. E eu lembro até que no dia da reintegração eles pegaram um projeto. No dia que eles vieram com a polícia para reintegrar, segundo a gente entregou o espaço, falando, mas vocês têm que pegar o projeto. E aí eles pegaram e nunca deram a resposta, né? E a gente ficou batendo na tecla, eles têm 6 meses para dar resposta. Depois desses 6 meses a gente já pode entrar de novo porque o espaço é nosso. Foi garantido pela justiça que eles tinham que ter um projeto de uso da vivência pelos estudantes. E finalmente aconteceu, né?